Olá, meu nome é Fernanda Guedes e seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é uma dinâmica bem simples de ser feita que você não vai precisar de material algum, só do seu próprio grupo. Mas, antes de começar a dinâmica, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Às vezes as pessoas falam, poxa, você tem uma dinâmica sobre tal tema? E tem aqui no canal. Então se inscreve para você ser notificado. Curte, compartilha, deixa seu comentário. É muito legal quando a gente vê o testemunho das pessoas falando, eu estava procurando uma dinâmica e na verdade a palavra falou meu coração, a sua aplicação falou meu coração, poxa, apliquei com o meu grupo e foi maravilhoso. Então coloca aqui as suas dúvidas também, eu não consegui fazer dessa forma, não deu certo desse jeito, e a gente vai tentando ajudar todos na medida do possível. Então fica até o final, fica para a aplicação da dinâmica que tem falado muito ao coração das pessoas. Então vamos lá. A dinâmica de hoje fala sobre se colocar no papel do outro, se colocar no lugar do outro. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas aborrecidas uns com os outros porque fizeram algo que a decepcionou, fizeram algo que ela não concordou e as pessoas acabam ficando por muito tempo aborrecidas, chateadas, sabe, cultivando um sentimento ruim a respeito do outro, às vezes simplesmente porque foi chamada a atenção de alguma coisa ou porque não concordaram em alguma situação. Né? Isso acontece nas igrejas, isso acontece no meio familiar, isso acontece nas empresas. Então a gente às vezes precisa assumir a nossa responsabilidade. Só que para fazer isso, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Como assim se colocar no lugar do outro? É a gente entender o que pode ter acontecido para aquela pessoa tomar essa atitude. Muitas vezes a gente não sabe o que levou a outra pessoa a tomar uma atitude que nos magoou. Então, quando a gente pensa um pouco a respeito disso, a gente pode até não concordar 100% com o outro, mas a gente consegue entender melhor o motivo dessa tomada de atitude. Então, para essa dinâmica, você vai precisar que o seu grupo pense em calçar o sapato do outro. Então, você pode fazer isso com um círculo ou cada um no seu cantinho, tá? A pessoa vai se colocar de frente para ninguém, sozinha mesmo. Mas ela vai imaginar que na frente dela tem essa outra pessoa que a magoou ou que ela está aborrecida por algum motivo. Então você vai pedir para que todos fechem seus olhos, imaginem que ali na frente esteja essa pessoa e comece a pensar nessa situação. O que ocorreu, por que ela ficou chateada, qual foi a fala que a magoou, qual foi a atitude que a magoou, e ela vai pensar a respeito disso. Depois de um tempo em que todos estarão em silêncio, eu aconselho que nem coloque música de fundo para que não distraia mesmo, para que seja realmente um silêncio. Depois de um tempo, você vai pedir para que ele troque de lugar. Então, ele vai literalmente virar, como se agora ele tivesse trocado de lugar. E aí você vai pedir para que, se colocando no lugar do outro, ele pense novamente nessa situação. E tente entender na situação do outro, no olhar do outro, no posicionamento do outro, por que que ele tomou essa atitude com você. Como eu disse, talvez você continue não concordando com essa tomada de atitude ou com o que foi dito, enfim. Mas talvez você consiga entender o motivo pelo qual ele tenha feito isso. Nós temos o hábito de ver só o nosso lado. E dificilmente a gente quer ver o lado do outro. Às vezes, algumas decisões são necessárias, mesmo que nos desagradem. Quando a gente está no papel de liderança, por exemplo, às vezes a gente tem que tomar uma decisão que seja melhor para o coletivo. Mas dentro do coletivo existem pessoas que não se agradam dessa decisão. Isso acontece muito nas igrejas, que o líder precisa tomar uma decisão e nem todos do grupo concordam. Porém, é o melhor para o coletivo. É o melhor dentro da visão daquele líder, porque ele já está pensando além. Nós cremos que Deus estabeleceu a liderança, então a gente precisa entender o porquê dessa atitude, daquelas pessoas que exercem algum tipo de liderança ou de influência sobre nós. A mesma coisa acontece no nosso trabalho, a mesma coisa acontece na nossa casa. Quantas vezes um pai, uma mãe precisa tomar uma atitude que desagrada a um dos filhos, pensando no melhor para ele mesmo ou para a família toda. Nem sempre fazer a vontade de um é o melhor para aquela própria pessoa. Quantas vezes pai, mãe, líder precisa dizer não, porque está vendo à frente aquilo que a gente não viu. Então, os nossos pais, eles têm uma experiência, uma vivência melhor. Sempre vão acertar?
Não, nem sempre vão acertar. Por isso eu disse que você pode continuar não concordando com essa pessoa, com o seu líder lá na igreja, com o seu chefe no trabalho, com o seu amigo. Você pode continuar, depois mesmo dessa dinâmica, não concordando com essa atitude que foi tomada, mas você talvez consiga entender o porquê dele ter tomado. Quando você entende o posicionamento do outro, você consegue respeitar essa atitude e você consegue talvez se aproximar e falar, olha, eu entendo agora o porquê da sua atitude, o porquê da sua decisão, mas isso me magoou por conta disso, disso, disso e disso. Então, se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro é muito difícil. Nós gostamos de pensar no nosso sucesso, naquilo que é importante para nós, e às vezes a gente não pensa no que é importante para o outro. Eu não posso deixar de comer agora, ajudar alguém, porque agora eu estou almoçando, mas a hora que você precisa de ajuda, você quer que todos parem o que estão fazendo para ajudar você. Então a gente precisa calçar o sapato do outro, sentir a dor que o outro está sentindo. Lá em Gálatas 6, versículo 4, diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, e não no outro. Em outras versões fala um pouco diferente. O que eu quero dizer aqui é que você precisa analisar aquilo que você tem feito. É muito fácil a gente julgar o outro, mas a gente tem muita dificuldade em parar e fazer o julgamento das nossas atitudes. Então você precisa julgar as suas próprias atitudes. Então ter responsabilidade é assumir os nossos erros, assumir o nosso posicionamento, é pensar também no outro, isso é ter maturidade. É pensar no posicionamento do outro, porque levou o outro a tomar essa atitude. Então, espero que essa dinâmica traga boas reflexões no seu grupo. Você que é líder, é para você agora, que você que é líder. Preste atenção no seu grupo. Tente enxergar cada pessoa individualmente. Você lidera um grupo, um coletivo, mas ele é feito de pessoas individualmente. Cada um está passando por uma situação, cada um tem uma história de vida. Cada um entende uma melhor forma de resolver qualquer coisa por conta da bagagem que traz, por conta das experiências que traz. Então, olhe individualmente cada pessoa do seu grupo. Não é fácil isso, é bem difícil, mas é necessário. Deus te chamou para isso. Então, que seja bênção no seu grupo, que seja bênção no seu ministério, que antes de tudo, seja bênção na sua vida. Antes de você levar essa dinâmica para o seu grupo, deixa Deus falar no teu coração e tratar contigo primeiro. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.